Olá pessoal, terminamos a aula passada mostrando a formação e organização de uma sociedade que é feita a partir da operação de relações jurídicas e quando não funciona, não dá certo, vem o direito penal para atuar. Só que isso gera contradições na sociedade. Você vai lembrar do que falamos sobre a teoria da co-culpabilidade. Você tem um modelo de Estado e esse modelo de Estado ele compartilha ali uma certa culpa por quem, em determinadas condições, sem generalizar, ingressa no mundo do crime. E você também tem outras contradições com relação a essa situação das relações jurídicas, esse aspecto ideal e abstrato, e também quando esse sistema ele não funciona, é de ter um outro sistema para penalizar, para punir, para atuar. Aí vamos falar o quê? De situações que ocorrem nas sociedades que são contraditórias. Olha aqui, possibilidade de holocaustos. Você vai justificar a atuação de uma repressão porque bens jurídicos estão sendo violados e que para tais sociedades possuem uma envergadura tamanha que justifica, inclusive, o Holocausto. Você vai ter também guerras nucleares justificadas a partir dessa necessidade de manutenção da sociedade. Isso é uma contradição. Você quer manter a sociedade, quer preservar a sociedade destruindo a própria sociedade. Você terá também penas cruéis, como essa aqui, que os cavalos se seguram aqui nas extremidades da pessoa e desmembram a pessoa nem morria muitas vezes, tinha que ir lá o carrasco lá com uma faquinha e começar a cortar aqui nessas regiões. Você vai ler esse tipo de situação na obra do Beccaria, dos Delitos e das Penas, e também no Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Você vai ter pena da roda, tudo isso sendo justificado pelo ideal máximo de preservação dos bens jurídicos de maior importância para a sociedade, preservação da sociedade, aí entra também questões religiosas no meio e a população é envolta a tudo isso. Você vai ter também essa pena aqui da pessoa ser enterrada viva e a guilhotina, também cadeira elétrica, que só recentemente que for abandonada nos Estados americanos, substituído pela injeção letal, mas até pouco tempo cadeira elétrica, mas também você tem a injeção letal e, eventualmente, um inocente pode vir a ser executado. E vamos ter também as nossas prisões. Este estado de coisa é inconstitucional. Isso aqui é sinistro, pessoal. E aí vamos lá. Vamos verificar as contradições do nosso sistema. Você, por exemplo, se agir em legítima defesa e matar alguém, você vai ser capturado pelo policial e vai ser conduzido até a delegacia de polícia. Você vai ser preso em flagrante. E o juiz, ele verificando essa hipótese da legítima defesa, ele poderá conceder a liberdade provisória. Mas você, muito provavelmente, vai ser denunciado e o juiz precisará avaliar a sua tese de defesa, da legítima defesa. Então você pode eventualmente vir parar aqui e você pode eventualmente, em estados que adotam a pena de morte, vir a falecer. Você que é policial ou deseja prestar prova para a polícia, você pode eventualmente matar alguém, só que você sabia que não há um exercício regular de direito para matar alguém na atuação policial? O policial só pode matar alguém em legítima defesa. Então, se a pessoa estiver fugindo e você atirar, é homicídio. Você não tem um salvo-conduto para matar. Somente se mata em legítima defesa. E lá no caso concreto, você, numa situação de legítima defesa, será que vai conseguir provar lá no processo que isso aconteceu? Então, pessoal, o nosso sistema ele pode ser muito contraditório e a gente vive aí numa situação sinistra da crise prisional. Então, nós estudamos sobre o aspecto da ressocialização do preso, mas é muito difícil lá numa situação dessa. E aí vamos falar do habeas corpus lá do André do Rep. Olha aqui, já foi julgado pelo próprio STF a situação da prisão provisória
na DPF 343, onde foi conhecida a máxima do estado de coisas inconstitucionais. Aí vem o legislador pátrio, ele edita o pacote anticrime, que no artigo 316 fala que se não houver ali uma revisão das prisões provisórias na noventena, vai fazer com que a prisão se torne ilegal. Isso é o que acontece. E a Constituição Federal, que é a lei máxima, assevera que a prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada. Aí você tem lá o HC do André do Rap, você não vê nenhum outro HC de tanta gente que está presa nessa situação aqui, ó. E cadê os HCs, pessoal? Das defensorias, principalmente, porque as revisões com certeza não estão sendo feitas dessa moçada toda aqui. Mas tem lá o HC do André do Rap. E aí, uma grande contradição, porque o STF, ele julgou essa DPF, sabe da situação, sabe a situação dessa manutenção aqui da prisão provisória, como é sinistro mesmo, porque se já é grave alguém ficar praticamente cumprindo a pena antes de uma condenação definitiva, porque isso é conversa, dizer, não é prisão-pena, isso é prisão provisória. É só um nome, a pessoa está lá presa. Está presa no presídio, que é sinistro também, não está preso numa penitenciária. Muitas vezes uma penitenciária que é para cumprimento de pena daqueles presos condenados definitivamente, tem situação melhor do que uma situação dessa aqui. Você já viu aí na TV como que vivem lá os presos de alta periculosidade nas penitenciárias? É uma situação com certeza que não é igual a essa aqui. Então você tem essas contradições aí, pessoal, no nosso sistema. E aí você vai verificar na história essa figura aqui, ó, do Lisímaco. Lisímaco foi um general do Alexandre o Grande que também se tornou governante. E o seu filho, seu próprio filho, que havia violado o pacto social, foi condenado à morte por quem? Diz a história que pelo seu próprio pai. Só que, pessoal, na nossa sociedade, isso aí vai acontecer? Claro que não. Você vai ver uma situação dessa aqui, da pessoa ajudando o seu filho. Então, isso são as contradições desse sistema, que é muito bonito. A pessoa, através de relações jurídicas, ela vai otimizar a felicidade, todo mundo precisa seguir a cartilha, e quem não seguir essa cartilha vai sofrer a atuação do direito penal. Só que você não tem aqui um lisímaco, né? Você tem uma realidade. Por isso que vamos ter no processo as suspeições, porque é difícil você condenar um filho à morte, é impossível. Então, olha só a situação das contradições desse sistema social. Pessoas inocentes também indo presa. Esse cidadão aqui ficou 16 dias preso, inocente, lá no presídio. Tem que ser muito forte para superar isso, não há indenização que baste. E aí você vai lá naquela situação abstrata, naquela situação hegeliana, de que, olha, vamos todos seguir a cartilha através de relações jurídicas e iremos nos expressar na sociedade, fazer valer a nossa natureza gregária. Quem não quiser seguir esse caminho vai sofrer a atuação do crocodilo que está lá paradinho no lago, com os seus olhos estagnados, parecendo morto, que é o direito penal. Mas ele não está morto, não. Se você violar o pacto, violar bem jurídico, ele vai atuar. Só que olha só como é que acontece. Ele atua muito mal às vezes. Então você tem que tomar cuidado, pessoal. Porque, inclusive, quem faz as leis penais são os nossos representantes em nosso nome. E eles podem fazer essas leis também em benefício próprio. Olha só, Lava Jato. O que aconteceu quando um monte de político começou a ser preso? Preso provisoriamente, inclusive. Começou a ter um rebuliço aí na jurisprudência, em razão dos habeas corpus chegarem facilmente no STF, então as questões penais ficaram borbulhando, e também o trabalho legislativo começou a funcionar em muitos sentidos aí penais. O pacote anticrime, por exemplo, trouxe esse artigo 316 que pede a revisão na noventena das prisões provisórias. Mas você viu um caso aí do sujeito, que é o André do Rap, é um cara de expressão, que ele conseguiu. Agora, e as demais pessoas? E aquela população carcerária ali que muitos poderiam obter aí um salvo-conduto em um HC em razão do Novel 316? Não ouvimos falar desse tipo de julgado. Então são questões complicadas, e depois que o André do Rap saiu, a porteira aí praticamente aí se fechou. Ninguém mais sai em razão da falta de revisão
dessa prisão provisória na noventena. Só que você tem contradições. Olha lá o estado de coisas inconstitucional que o próprio STF reconhece dos presídios, em razão de manutenção de prisão provisória, as pessoas vivem nesse estado de coisas inconstitucional. Então tem muitas contradições, pessoal, que você precisa parar e pensar. Olha, esse discurso aí da penalização, do direito penal, blá blá blá, isso tem que ser falado com mais cautela, porque eu sou estudante de direito, eu sou um operador de direito. Então você precisa trabalhar o quê? Aquele olhar para as funções do direito penal, a função ético-social, a função preventiva e, sobretudo, a função de garantia. Botar uma lupa ali naquela função de garantia em razão aqui das contradições. Porque, com certeza, melhor que um inocente ele não sofra as contradições do direito penal, as contradições da sociedade, do que 50 culpados não sejam presos. É melhor que um inocente ele seja preservado. Você pode falar o contrário, mas só se esse inocente não for você nem ninguém da sua família. Porque se for alguém da sua família ou você vai apoiar essa assertiva. É melhor o inocente não ser abocanhado indevidamente pela boca do crocodilo do direito penal que está atuando mal do que mais de 50, 100 culpados ficarem soltos. E aí, vamos precisar então trabalhar as teorias contratualistas de Hobbes, Locke e Rousseau. O que é um contrato, pessoal? As pessoas conversam sobre os interesses que elas têm. A e B tem interesse em alguma coisa. A tem interesse em X, B tem interesse em Y. Mas eles precisam um do outro para conseguir os seus objetivos. Então eles vão conversar. Olha, a gente precisa entrar num acordo. Então você vai ter as teorias contratualistas de Hobbes, Locke e Rousseau falando desse acordo, mas para todo mundo, para toda a sociedade. São teorias abstratas, mas são essas teorias que vigoram para estudos na ciência política, na filosofia, na sociologia e no direito. Existem críticas a essas teorias? Tem. Mas se você parar para pensar, a crítica critica o quê? Aquilo que está vigorando. Então você precisa entender primeiro a ideia que prepondera para depois, se quiser, estudar as críticas. Então você precisa entender esse modelo da teoria contratualista. Depois, se você quiser, aí você avança e vai estudar lá num curso de filosofia, por exemplo, ou de ciência política, que essas teorias não são adequadas, mas são elas que você precisa entender para entender principalmente o direito. Então vamos conversar? Essa é a ideia. E você precisa então entender um pouco de história, pessoal. E para estudar história, você precisa traçar uma linha do tempo. Você vai dividir essa linha do tempo em marcos históricos e cada lacuna dessa, cada espaço desse, você vai observar um modelo de sociedade. E para esse modelo de sociedade, você vai ter um aspecto do direito, uma forma de direito que irá organizar essa sociedade. Você não ouviu que onde há sociedade, há direito? Então, o direito organiza a sociedade, mas para cada modelo de sociedade, você vai ter um modelo de direito. Então, presta atenção, que a nossa sociedade, ela possui um modelo. Ela vem de um protótipo. Proto é primeiro. Então, você tem que perceber qual foi a primeira sociedade que surgiu, que cultiva da mesma cultura, do mesmo modelo, para que você verifique qual o direito que se aplicou lá, como que ele evoluiu e como que você vive organizado por esse direito. Então você precisa observar essa linha do tempo, aqui um ano de 4000 antes de Cristo. Depois você vai vir aqui para o ano de 476 depois de Cristo. Aí vamos vir aqui para o ano de 1453, também, lógico, depois de Cristo, e você vai ter um outro marco aqui, que é o ano de 1789. Então esses são os marcos que a gente consegue dividir aqui, que interessa para a gente entender a nossa sociedade e o direito que a gente segue. 4000 a.C., você tem os sumérios e o surgimento catalogado aí da escrita. Então, nós identificamos que a história começa 4000 anos antes de Cristo
com o surgimento da escrita, porque a partir daí você consegue verificar os fatos passados. Você vai vir caminhando aqui na história, você vai ter aqui os hebreus, os gregos, os romanos, que compartilhavam culturas diversas. Então, o modelo jurídico ali para cada sociedade dessa era diferente. E quando nós chegamos aqui em 476 depois de Cristo, você verifica a queda do Império Romano do Ocidente, porque povos que compartilhavam uma outra cultura surgiram. Então você vai ouvir falar aqui nas invasões bárbaras. Então você deve já ter ouvido falar nos hunos, nos vikings, nos vândalos, nos hunos. São eles os personagens dessas invasões bárbaras e a cultura deles eram completamente diversas da cultura romana, que naquela época era o povo da situação, os romanos. Os romanos chamavam os bárbaros de bárbaros, que na língua grega significa apenas estrangeiro, mas as culturas são completamente diferentes. E quando os bárbaros eles invadem Roma, Roma cai, o Império Romano do Ocidente, você vai ter um período aqui chamado de Idade Média, que vai até o ano de 1453. Então você verifica nesse período que aquela cultura dos bárbaros, ela se impôs ali. Então eles viviam sobre o jugo de um rei. Então esse sistema de reis vem do povo bárbaro. Então tinha os reis, aquela cultura toda. Então os bárbaros impõem o que? A sua cultura. Quando eles fazem isso, eles trazem também um modo peculiar de organizar a sociedade. Isso era o direito deles. E nesse período aqui, já que essa cultura dos bárbaros, dos estrangeiros, que estava vigorando, passou a ser a cultura da situação, todo aquele pensamento que existia aqui no período prévio foi abandonado. Quando você lembra dos gregos, o que você pensa deles? Você associa a filosofia, a ciência, a cultura, e isso aqui ficou escurecido. Então nós vamos falar aqui do período negro, o período da escuridão. Só que nesse momento aqui, ó, que você já verifica um declínio dessa situação, você automaticamente verifica uma mudança aqui. E essa mudança nós vamos chamar de renascimento. Renascimento é um resgate que você vai ter dessa cultura aqui que estava abandonada. E isso acontece justamente porque aquela sociedade queria mudanças. Ninguém aguentava mais viver dentro desse espectro aqui, ó, produzindo para que a vida nos reinos fosse muito boa, enquanto a vida lá fora do reino não era tão boa. Aqueles que produziam a burguesia mandavam o quê? Os seus tributos para o reino. E aquela vida não estava bacana. Então aqui você vai ter ó, a Revolução Gloriosa, a Revolução Puritana e a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Tudo nesse período aqui. Essas revoluções praticamente são revoluções que queriam romper com o modelo absolutista, o modelo dos reis. Então aqui você já tinha que ter um outro direito aqui para regular essa sociedade. Em 1789 você tem um marco histórico, que é a queda da Bastilha e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É uma declaração burguesa, pessoal. Por quê? Porque afirma a propriedade privada, em contraposição à propriedade do Estado. Porque tudo era do rei, o rei mandava, ele era absolutista. E aqui você tem o quê? Um marco histórico. Em 1791, você vai ter a primeira Constituição da França que traz esses preceitos por escrito, rompendo definitivamente com esse modelo de sociedade feudal e absolutista. E isso precisa ser bem entendido, porque a partir daqui o nosso direito vai se estruturar e se basear na sociedade a que ele se refere. E é a sociedade que surge esse modelo prestigia a propriedade privada. Porque foi esse o aspecto da Revolução que conseguiu derrubar o regime anterior, chamado Antigo Regime. Então, se você não tem a propriedade privada, você vai ter o quê? Hoje nós vamos falar em comunismo.
Então nós vivemos ainda essas rupturas, esses processos, mas enquanto não há uma revolução, que é a derrocada de um regime anterior, o surgimento de um regime novo, você tem um modelo de sociedade onde a sociedade há direito e esse direito reflete a sociedade. Então é isso que você precisa entender. O nosso direito, sobretudo, se baseia na ideia de propriedade privada. Então, pessoal, vamos ficar por aqui e na próxima aula continuaremos. Até lá, um abraço.